pulled it off the cake. People will say we're in love. Anthrax Island. That was... Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, passando aqui para indicar alguns livros escandinavos para vocês começarem a ler ou conhecerem, ou quem sabe despertar o interesse. Mas são indicações para quem gosta de livros policiais. Todos aqui se passam em ambientes muito frios, né? Gelo, aquele ambiente hostil, muitas vezes um ambiente extremo. Mas não é para quem gosta só de livros nesse clima. É para quem gosta de policial, investigação e etc. Tá bom? Quem sabe se você gostar, você acaba não entrando nesse mundo então. Gente, eu separei aqui alguns livros, alguns autores para vocês conhecerem. Eu acho que aqui no Brasil, os mais conhecidos nórdicos, principalmente ali o nórdico noir, né? São Stieg Larsson, John Nesbo e Camilla Lackberg. Eu acho que esses são os mais conhecidos. Stieg Larsson, como vocês já devem saber, é o criador da trilogia Milênio. Já falei dele aqui num desses vídeos passados. O John Nesbo, eu acho que também ele é assim... Ele e Stieg Larsson são os mais conhecidos e são os mais lidos. E a gente tem a Camilla Lackberg, que tem uma série bem grande, mas a gente tem um probleminha de todos os livros não serem traduzidos para cá. Então a gente tem até um certo ponto ali dos livros dela. Mas saindo um pouco desses três nomes, que eu acho que são, sim, hoje os mais conhecidos, eu trouxe alguns aqui para vocês que eu gosto muito. Vou começar com o Arnaldur Indridason. Não vou falar de todos os livros dele, só o que a gente tem aqui. Os 4 livros publicados dele, a gente tem fácil acesso aqui, eles são publicados pela Companhia das Letras. E ele tem uma série com o detetive e seus 2 outros companheiros, né? Que é uma série grande também, eu acho que tem uns 15 para mais volumes. Mas os demais só encontra em espanhol e inglês e o e-book tá caríssimo. Então, assim, inacessível, infelizmente. Mas os outros 3, além desse aqui, vocês encontram facilmente para comprar. Falando um pouquinho do livro que eu mais gostei dele, que foi O Silêncio do Túmulo. Esse livro é para quem gosta de histórias onde você acha esqueleto. E a partir daquele esqueleto, eles vão conseguir decifrar o que aconteceu. E aqui é um esqueleto que tem mais ou menos ali uns 60 anos. Então, é muito antigo. E assim como todo sueco, ele vai ter questões políticas ali e sociais. Se você não gosta de livros que trabalham temas sociais e políticos, esquece desses livros escandinavos. Não é para você, porque ele não vai se ater só ao crime, só à investigação. Muitas vezes eles também focam em o porquê fez, e não como, quando, mas por que fez. Então, aqui ele vai... É um esqueleto antigo, então, para eles poderem descobrir de quem foi, de quem pertence, um homem, uma mulher. Uma outra coisa que também que a gente observa, que é muito diferente do que a gente vê, que é muito fictício, né? Principalmente nas séries americanas, onde tudo é muito rápido. E aqui você tem os exames mais próximo da realidade, que demora muito para sair o resultado. Não é tudo assim de um dia para noite. Então, é mais próximo do real ali. Então, o que vai precisar ser feito aqui? Um levantamento histórico. Há 60 anos atrás, o que estava acontecendo naquele país, no mundo e naquela região, que tem a conexão com uma guerra. E é um livro que vai falar sobre violência doméstica, ele vai entrar muito na questão humana também, assim como um bom Nordic Noir, a gente tem aqui sobre a vida pessoal do investigador. Esses livros, o pessoal e o profissional, eles não se desprendem exatamente, não. Uma coisa é meio interligada com a outra. São pessoas com falhas, são pessoas imperfeitas, tá bom? Um outro livro que eu posso indicar para vocês aqui, que é do autor Hans Hensenfield, Na Boca do Lobo. Esse aqui foi publicado pela editora Tran. E ele é sueco também.
Uma das coisas que vocês irão encontrar nesses livros são, assim, descrições de paisagens deslumbrantes. Eles são minuciosos, eles descrevem muito os ambientes pra gente. A intenção é como se fosse para transportar a gente ali para dentro daquela história, né? As histórias do Indridason, ele descreve muito ali na região, né, que todos os livros são escritos, as histórias se passam, a aurora boreal. E aqui é a mesma coisa, então você tem aquelas paisagens todas bem descritivas. Se você não gosta, também não vai funcionar para você. Aqui nós vamos ter uma cidadezinha chamada Haparanda, né, no norte da Suécia. E aqui a nossa investigadora, que é a Hannah Wester, atualmente ela está trabalhando numa investigação de caça clandestina a lobos. Nessa região aqui de Haparanda, quase não se tem o surgimento de lobos. Quando tem, é porque eles vêm de outras regiões da Suécia, Finlândia, Rússia, etc. Então, às vezes aparece, mas não é comum. E o que acontece aqui? Uma loba, na verdade, e o filhotinho dela vão ser encontrados mortos. E quando é mandado, e assim, é da ossada da Hannah, porque ela tá trabalhando, então, numa operação contra essa caça clandestina. Então, ao fazerem a necrópsia, eles descobrem que dentro do estômago deles tinham restos mortais de humanos. E tudo leva a crer e possivelmente eles teriam sido mortos envenenados. Quem seria a vítima e o que ela estava fazendo ali nas redondezas, né? E tudo leva a crer que tem a ver com o tráfico de entorpecentes ali. Então, é uma investigação que vai por esse lado. Do outro lado, a gente tem uma outra mulher, deixa eu só me recordar o nome dela, que é a Kátia, com J. Ela é assassina. E a Kátia meio que tá buscando a mesma coisa, buscar, encontrar quem que tá envolvido com esse tráfico de drogas e pegar o dinheiro de volta. Então, são duas tramas, o livro alterna, né, entre a Kátia, essa assassina, e a investigação, então, da Hannah junto com o Miska, que é o chefe delegado, que é o bonitão aqui. Atlético, bonitão, né, ele que é o chefe. Então, os dois vão trabalhar juntos. Então, indico pra vocês, eu gostei muito desse livro. Ele é um pouco mais frenético, eu achei, dentre os livros aqui que eu vou indicar pra vocês, tá? Aí a gente tem nomes, né? Difícil de falar. Vou tentar pronunciar, não sei se eu vou conseguir. Esse daqui é o escrito em 4 mãos. Isso é muito comum nesses livros. Então aqui, ó, esse casal aqui, ele é bem famoso. A Scylla e Rolf Bordling. Com certeza não tá certo. É o Maré Viva, que foi lançado pela Rocco e tem o volume 2, mas eu ainda não li. De todos esses livros, esse daqui eu não indico pra quem tá começando a ler o gênero. Esse daqui é pra quem gosta muito, porque ele é complicado, é uma trama intrincada, ele é mais lenta, é mais complexo. Então, as chances de você pegar o livro e desistir é muito grande. Tem resenha aqui, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar fixado pra vocês na descrição. Então, esse daqui é o que eu, assim, pra quem já tá acostumado, mas ainda não leu, tá? É um livro grande também, demorado de você concluir a leitura. Aqui, a cidade se chama Nordkoster, no norte da Suécia, sueco também. E uma mulher, nos anos de 1987, ela foi assassinada. Ela foi enterrada de pé, ela estava grávida, meio que bem no final da gravidez. Ela foi enterrada de pé numa praia, né? E ali eles só estavam esperando a maré vir e fazer o resto. Então você tem uma testemunha improvável ali, que é uma criança. Então, eles não têm vestígios, não sabem quem foi esses homens que foram avistados ali. E o caso foi arquivado, a polícia não resolveu.
E aí a gente vai para 2011, que uma aluna da academia de polícia, a Olivia Roning, ela tá fazendo um trabalho ali. E eu não lembro se eles tinham que pegar um caso arquivado ou se foi ela que resolveu pegar o caso arquivado para poder trabalhar em cima disso. Eu acho que foi um trabalho proposto pelo professor. Então, quando ela vai até ali os arquivos, ela se depara com esse caso. E aí ela descobre que o investigador da época aqui, que além de não conseguir, né, investigar, ele sumiu. E aquilo ali vai instigar ela mais ainda. Então, esse é o plot ali principal desse livro, tá bom? Esse livro aqui, que é o Roseana, ele é o precursor do gênero. Então, assim, ele não é um livro grande, olha só. Ele tem suas 200 e poucas páginas, 255 páginas. Ele também é escrito em 4 mãos, que é, com certeza eu vou falar errado, né, gente, que é o Magi Soual e a Per Wallo. E aqui, gente, é um livro para quem gosta do gênero, para quem quer conhecer os primeiros ali, sabe? Assim, os precursores, os principais. A partir daqui, ele foi muito importante a partir daqui para muita coisa. Então, quando você for ler, vá pensando mais nisso, tá? Aqui a gente tem aqueles elementos, né? Dos investigadores que têm as suas falhas e tudo mais. Aqui um corpo vai ser encontrado num rio. A cidadezinha que é um lago, na verdade, que vai ser encontrado. E o inspetor aqui, ele tem uma dificuldade muito grande, porque uma coisa que é marcante aqui nesse livro é a total ausência de evidências. Mas a única coisa que eles sabem é que essa mulher se chamava Roseana e que provavelmente o assassino anda por aí nos cruzeiros. É só isso que a gente tem de informação, tá? E aí, esse livro aqui também costuma agradar muitas pessoas. Tem a série de TV, que é do As Sombras de Outubro, do Soren Sveistrup. Ele é roteirista do The Killing. É um livro grandinho também. Esse livro é muito bom, gente. Aqui, corpos vão começar a aparecer. E ao lado desses corpos, bonequinhos feitos de castanha. E isso é uma coisa ali que eles começam a perceber que está acontecendo com uma certa frequência. E assim, esse bonequinho de castanha começa a aparecer com muita frequência ali do lado dos corpos. E aí a coisa vai ficar feia mesmo quando a filha de uma política ali da cidade, esse livro é dinamarquês, tá? E vai se passar numa cidade chamada Copenhague. E aí a coisa vai ficar feia porque daí vai mexer com a filha de uma política ali da cidade, né? Então a polícia precisa identificar esse assassino, esse serial killer, seja lá o que ele for, para poder impedi-lo. Esse livro é muito bom, gente. Esse livro aqui, na verdade, ele não é escrito por um sueco, mas ele é escrito por um americano, mas que viveu muitos anos na Finlândia. Ele se passa na Finlândia. Já faz um tempo que eu li esse livro. E eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque ele vai falar muito sobre o lugar, sobre o país, vai falar sobre questões sociais, ali como racismo, principalmente, coisa que eu não sabia que era assim lá, aprendi lendo esse livro, que é o Anjos da Neve, do James Thompson. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Aqui, gente, a temperatura é tipo menos 50 graus, aquela coisa extrema, né? São pessoas, tem aquele período de escuridão total, são pessoas depressivas, que sofrem muito com isso, elas bebem muito para poder suportar o calor, né? Então, você tem toda essa realidade ali. E aí que um crime horrendo, pesadíssimo, vai ser cometido, uma mulher vai ser encontrada morta. Pesadíssimo. E tudo leva a crer que seja um crime que tem a ver com racismo ali.
E aí é muito interessante porque ele vai revelando pra gente algumas coisas, né, daquela população, do país, que eu não sabia, e de como que aquela população ali da cidade tá preocupado mais que não seja um deles, dos seus, eles preferem que seja alguém de fora, um estrangeiro. Eles estão muito mais preocupados com isso do que realmente uma pessoa ter sido morta daquele jeito. Sabe, assim, é muito bom. Eu gostei desse livro. É um livro rápido de você ler, não tem nem 300 páginas. Mas eu achei interessante porque ele faz um bom levantamento. Ele viveu muitos anos ali. Então, trouxe pra vocês. E, na verdade, eu vou começar a ler agora, que isso aqui foi indicação da Cat, porque esse autor aqui, ele é um dos mais conhecidos e mais famosos também nesse gênero, que é o Henning Mankell, com O Homem de Beijing. Primeiro lugar nas listas de best-seller da Alemanha, Finlândia, França, Holanda, Noruega e Suécia. Essa edição aqui é da Companhia das Letras. E também se passa no sul da Suécia. E eu vou ler rapidinho aqui a sinopse pra vocês, tá? Se for interessante esse livro, eu vou trazer a resenha aqui pra vocês. Gente, colocam em mente pra vocês uma coisa que a Cat falou, né? Ele é bastante político. Tem um livro aqui do Idridson que ele é extremamente político. Então, se você não gosta, não adianta, passa longe, tá? Não tem como não ser diferente. Então, olha só. No início de 2006, em Hässleholm, com certeza não é assim que se fala, o nome da cidade, é um povoado no norte da Suécia. 19 pessoas são assassinadas por um psicopata cruel e metódico antes dos cortes mutilantes da grande lâmina que as liquida uma a uma. As vítimas são amarradas e submetidas a demorados tipos de tortura, no que parecem um sinistro ritual de vingança. Apenas 3 vizinhos, únicos sobreviventes e possíveis testemunhas do massacre, são culpados. Um casal de velhos hippies, isolado pela nevasca e pelo volume da música, e uma idosa mentalmente perturbada, perdida na estrada. Como a juíza Brigida Roslin logo descobrirá um diário esquecido e uma fita vermelha abandonada na neve são as únicas pistas capazes de levar a identidade dos criminosos. E parece que ele vai e volta no passado, inclusive vai até para outro país, vai até para a China. Então, assim, são livros complexos, tá, gente? São livros muito interessantes, tá? E é por isso que eu gosto, porque tem tudo. Tem clima, tem um monte de coisa que eu gosto. Deixa eu ver se tem aqui a carinha dele pra vocês. Então, é isso, gente. Um autor também que eu acho que vale a pena mostrar para as pessoas, falar mais, né? Gente, esses foram os livros que eu queria mostrar pra vocês, que eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.